Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, falando de assuntos tão importantes relacionados à nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, a bênção de estarmos aqui, te rogando que nos ilumine, que nos ampare, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos olhar o mundo com mais amor, com mais justiça, com mais sabedoria. Que a tua paz se estenda sobre cada lar, sintonizado nesse instante contigo. Abençoe, Senhor, o nosso presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito, bem como todos os homens que nos dirigem. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós falamos muito sobre a violência, que a violência aumenta a cada dia, né? E na violência existe um ser, entre aspas, que é o causador desta violência, o que nós chamamos de criminoso. Então hoje o nosso título é Caridade para com os criminosos. Como ter caridade para com aqueles que nos assaltam, que nos violentam, que nos matam, que nos roubam, né? Que tiram a nossa paz, o nosso equilíbrio. Quem são esses criminosos? Essa é a primeira pergunta que nós temos que começar a fazer. Porque é muito simples nós jogarmos a culpa naquele que executa a última etapa do processo. Mas o que leva um ser humano a se tornar um delinquente ou um criminoso? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito interessante. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem são os criminosos? Foi feita uma pergunta para Chico Xavier a esse respeito. E perguntaram: Chico, o que você nos diz dos presidiários? E o Chico responde com uma serenidade enorme e que nos faz refletir. O Chico diz: o criminoso, o presidiário, é um de nós que foi descoberto. Observa, o presidiário é um de nós que foi descoberto. Então, quem são os criminosos? Na verdade, somos todos nós. Tá certo? Então, quando nós falamos de caridade para com os criminosos, nós estamos falando de caridade para conosco mesmo, né? Porque nós somos os criminosos. E o meu papel, o nosso papel durante o programa é exatamente provar isso. Tá certo? Vamos juntos fazermos essa análise para nós realmente chegarmos à conclusão que nós vamos chegar. Observa só, gente. Normalmente, quando nós falamos de criminosos, nós pensamos em quê? Nós pensamos naquele negro, pobre, né? Mal vestido, tá certo? Que está na condição de assaltante, que é usuário de droga, o álcool, o fumo, né? Nós estamos falando de assassinos. Então, observa só, a gente pensa logo nisso, né? E, na verdade, será que esses são os criminosos realmente mais perigosos que nós temos? A gente, às vezes, vê que as pessoas que estão nessa situação estão presas, algumas, né? São presidiários que mataram 10, 20, mas... Quando eu fazia visita no Carumbé, o presidiário mais violento que eu encontrei tinha matado 27 pessoas. Se tornou um amigo meu. 27 pessoas. Você fala: Márcio, esse é um criminoso hediondo, perigosíssimo. Inclusive, estava em ala separada pela sua capacidade, né? Pelo seu perigo que representava a sociedade. Mas, gente, na verdade, será que ele realmente é o mais perigoso? Você tem ideia de quantas pessoas um prefeito mata, preste bem atenção, com determinadas atitudes, com desvios de dinheiro, que ele muitas vezes comete em diversas áreas? Um governador, um deputado, um senador, vocês têm ideia de quantas pessoas cada um desses nossos representantes pode matar no seu posto? São centenas de pessoas.
Só para você ter uma ideia, quando o prefeito desvia um dinheiro da saúde, por exemplo, que deveria ser direcionado para o programa básico de saúde, como o de hipertensão, diabetes e outras doenças, você tem ideia de quantas mortes o prefeito proporciona nesse momento? Observa, o paciente vai no postinho pegar o remédio para pressão alta, não tem, está em falta, tá certo? Aí, então ele volta para casa e essa pressão alta pode ocasionar nele o quê? Um derrame, o que a gente chama de derrame, que é um AVC, acidente vascular cerebral, e ele ficar anos a fio numa cadeira de roda, babando e defecando sem ninguém poder lhe auxiliar. Tudo por quê? Porque faltou o remédio que ele deveria ter tomado. Isso ocasiona na diabetes, ocasiona em várias outras doenças. Então, na verdade, nós vamos ver que os maiores criminosos nossos são os de colarinho branco. Não são esses negros maltrapilhos e marginalizados da nossa sociedade. Esses são coitados diante dos nossos grandes criminosos que cometem crime que nós chamamos de crime de lesa humanidade, que mata centenas de pessoas, tá certo? Todos os dias e ninguém vê, nem o próprio consegue ter noção da extensão do mal que ele está ocasionando. Quando nós entramos em outros setores, como educação, você vai ver que a educação de um jovem, ela vai refletir em seus netos. Então, são gerações que vão ser depredadas, que vão ser denegridas, que vão ser, vamos dizer assim, destruídas em função do processo de desvio de dinheiro que deveria ser para a educação e que, na verdade, são desviadas para fazendas e outros fins lamentáveis. Então, é muito fácil nós estarmos discriminando, acusando, batendo, matando e violentando os negros, os pobres e os maltrapilhos e os mal vestidos. Mas nós não conseguimos, talvez, ter a dignidade de olharmos em direção aos maiores criminosos que temos na nossa sociedade. Então, quem é o mais honesto? Nós queremos perguntar para você. O assaltante que chega com um revólver para você e diz, é um assalto, e pega o seu celular, o seu dinheiro, ou o dentista bonito, vestidinho de branco no seu consultório, que você chega lá com 2 cáries dentárias e ele fala que tem 6, parcela, fura os teus dentes, tira o seu dinheiro e você ainda agradece porque ele divide em 3 parcelas ou 4 ou até mais para você. Quem é o mais honesto? Ou quem é o mais ladrão? Então, às vezes, uma mãe, quando forma um filho, que vê ele todo de branquinho, bonitinho, diz, graças a Deus, formei o meu filho, é um homem de bem. Será que é um homem de bem? Será que ele vai ter caráter? Será que ele vai ser honesto? Ou ele vai ser um ladrão disfarçado de dentista? E aí você pega o médico que opera sem necessidade, o mecânico que troca peça que não tem necessidade e que te rouba também, o técnico em eletrônica que fala que queimou a placa mãe, sempre é a mãe que queima, não é? E assim por diante. Então a gente está falando de bandidagem, de criminoso. Quem é o criminoso, afinal de contas? É o negro? É o maltrapilho? Vamos pensar bem, gente, não é? O empresário. Você fala, não, eu sou empresário que luto com dificuldade, mas que compra um produto por X e vende por 1000X, superfaturando. Quer dizer, isso não é roubo? Isso é negócio? A gente chama de negócio isso? Como é que é isso? É negócio? Então, gente, quando nós vamos parar para olhar quem são os criminosos, vamos pensar nisso? Vamos pensar? Então, eu entendo que o assaltante, aquele bandido que a gente vive torcendo para ele ser assassinado, para ele ser pego, na verdade, ele é o menor de todos os criminosos que nós poderíamos encontrar, porque os maiores são aqueles que estão disfarçados de profissionais,
disfarçados em muitas situações. Só para você ter uma ideia, eu passei numa loja e estava escrito assim, alinhamento e balanceamento, por R$25. Eu disse, nossa, mas tão barato, eu vou tentar, né? Parei o carro, porque eu ia viajar e precisava alinhar e balancear, falei, gente, está barato demais, eu vou até, né? Normalmente não é isso. Então, fui lá e falei, eu queria alinhar e balancear. Aí ele falou, um minutinho. Aí pegou a chave, foi lá, tal, olhou, veio de lá para mim, daí uns 15 minutos com papel e disse, olha, o senhor passou em algum buraco? Eu disse, está brincando comigo, na nossa cidade o que tem é buraco, meu filho. Você vai me perguntar se eu passei em algum buraco? Lógico que tem, passei em buraco. Não, porque o teu carro, ele está com o eixo, no rolamento, não sei o que lá, falou a linguagem técnica deles, está com um problema, vai ter que trocar, e tem que trocar isso e aquilo e tal. Eu falei, quanto vai ficar o total? Vai ficar R$195. Eu digo, o quê? Sim, porque tá torto o eixo, aí mostrou no computador para mim, falou aqui, ó, tá tudo, foi empenado aqui por causa de batida, de buraco e etc. Tal. Bom, gente, aí eu disse, olha, mas quanto tempo leva? Ele falou, olha, vai demorar um pouquinho. Eu falei, eu estou sem tempo agora e eu volto depois para fazer esse serviço. E saí. Peguei o telefone e liguei para um amigo meu, Dito, falei, Dito, você conhece alguém que faz alinhamento e balanceamento que seja honesto, que não esteja em promoção, entre aspas? Ele falou, sim, ali assim, me deu o endereço e eu fui. Chegando lá, eu falei, eu vim alinhar e balancear o carro, quanto que fica? Ele falou, fica R$55. Falei, nossa, 55? Eu achei por 25, ele disse, não sei por quê. Então, vamos... falei, por favor, pode olhar para mim. Quanto tempo que leva, o que você pode fazer? Aí ele foi lá, olhou o carro e falou, olha, realmente vai ficar 55. Falei, não tem nenhum eixo, não tem nada estragado, nenhum... Ele falou, não, é só alinhar e balancear. Falei, então o senhor pode alinhar e balancear para mim. Aí ele alinhou, balanceou, me deu a chave, falou, o senhor pode fazer o teste, nós já fizemos, se o senhor achar que não está bem, volta. Então, gente, observa, quem é o ladrão nessa história? Eu não seria muito mais, o assaltante que enfia o revólver na gente não é muito mais honesto? Porque ele já fala logo, é um assalto, do que você ficar enganando, tapeando as pessoas. Então, é nesse sentido que eu queria que nós pensássemos, que nós refletíssemos. Muitas vezes, eu já vi na televisão, só para você ter uma ideia, eu estava assistindo, lamentavelmente, uma cena em que o repórter disse assim, graças a Deus, os 5 bandidos foram mortos. Gente, quem é esse bandido? Você tem ideia? Ele tem uma mãe, ele tem um pai, pode ser seu sobrinho, pode ser seu filho. É isso que nós temos que fazer com os ladrões da sociedade, matar. Se nós fôssemos matar os ladrões, quem mataríamos? Sobraria alguém na sociedade? Será que sobraria? Aí você fala, não, sobraria as donas de casa, aquelas coitadas trabalhadeiras que lutam limpando casa, cuidando de criança, mas que quando vão à feira, a feirante manda ela pegar uma dúzia de ovos, ela põe 15 ovos, 3 ovos a mais, roubando 3 ovinhos. Então, também é ladrona? Apesar de tudo? Onde estão os ladrões? Onde estão os criminosos? Então, gente, nós não podemos julgar. E a nossa proposta hoje é para que nós possamos fazer, antes de fazer qualquer crítica a quem quer que seja, a gente olhar para dentro de nós mesmos e se perguntar, será que eu não sou um criminoso? No que eu estou cometendo de crime? É muito engraçado que uma vez eu falando sobre isso, uma senhora disse assim, olha, doutor Márcio, eu tenho uma casa de aviamentos aqui no CPA e eu compro uma dúzia de botões na fábrica, por 10 centavos. E eu vendo por R$1,20 a dúzia.
É pecado vender nesse preço? De quanto é o lucro dela? Agora eu já estou com a consciência pesada, porque todo mundo vende por esse preço. E aí eu fico pensando, será que isso não é roubo? Você superfaturar um produto porque é o preço do mercado, porque o mercado age assim. Então a questão é muito profunda. Por isso, gente, quando Jesus disse atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ele sabia o que falava. E nós temos que ficarmos atentos, porque a palavra é caridade para com os criminosos. É olharmos esses seres realmente como vítimas de todo um sistema que está sedento, faminto, morrendo por falta de caráter, de formação moral, de dignidade. É disso que nós temos fome. Nós temos fome de caráter, fome de homens de verdade, nobres, dignos, que nós precisamos produzir, através principalmente do nosso exemplo. Porque não adianta nós falarmos para os nossos filhos que não roubem, se somos ladrões. Não adianta nós demonstrarmos o que nós não somos. Pelo menos o esforço nós temos que fazer na tentativa de sermos menos violentos, menos criminosos. Então, gente, nós queremos aqui fazer uma análise importante em relação de como devemos agir em relação a essa violência. Quer dizer que nós temos que aceitar passivamente a violência. É isso? Não, não é bem isso. Embora Jesus tenha nos ensinado a lidar com ladrões. Jesus nos deixou a fórmula, gente, de todo conhecimento para uma vida saudável e tranquila. Sabe o que ele disse? Se alguém lhe roubar a túnica, a veste dele também a túnica. Como se alguém chegasse para te assaltar e pedisse a camisa, você desse também a calça. Essa é a nossa conduta diante de um assalto. Não reagir, entregar a ele aquilo que ele pede, gente. Sabe por quê? Porque, na verdade, se nós formos analisar profundamente, nós deveríamos estar dividindo o que temos com os outros. E como nós não queremos dividir pelo nosso egoísmo, aqueles que não têm chegam nos violentando e querendo tomar na marra aquilo que você tem. Imagina você com 6 pães na mão e alguém passando fome com vontade de comer pão. É natural que ele vai pular na tua mão e pegar um pão desse, porque você tem 6, ele não tem nenhum. Ele vai pular em você e pegar o pão, porque é a fome, meu amigo. É a situação difícil. Você fala, Márcio, mas na verdade existem muitos malandros que não querem trabalhar. E não é a fome, é realmente o mau caratismo dessas criaturas. São situações delicadas. É muito fácil. O problema é se colocar no lugar do outro. Porque, gente, quando nós estamos dando alguma coisa, seja para o nosso filho, seja para quem quer que seja, nós estamos estimulando essa pessoa a viver em função do parasitismo, de ganhar sem receber, de ganhar sem trabalhar, sem compreender o valor que o trabalho tem. E é isso que nós estamos sentindo, que a nossa sociedade, ela não está criando situações que favoreçam os mais necessitados, porque favorecer é dar dignidade, e dar dignidade não é dar esmola, não é dar cesta básica, não é dar bolsinha não, que não resolve o problema, é dar trabalho. Se nós pegássemos toda essa verba que mensalmente é distribuído no Brasil inteiro e construíssemos em vários lugares indústrias e empresas, com certeza a fome desapareceria em breve, porque o ser humano ele estaria ganhando dignidade e não esmola. Dá para entender isso? São milhões todo mês distribuídos pelas pessoas, entre aspas, carentes. Se cada mês nós construíssemos com esse dinheiro
uma indústria, um comércio, algo que pudesse produzir trabalho para exportação e etc., o mundo seria diferente. Então nós devemos recorrer, né, a esses nossos companheiros políticos que repensem essas posturas de dar coisas. Márcio, mas você fala que você é contra dar coisas, mas a obra Vantuírio e Freitas já distribuiu só esse ano mais de 4.000 cestas básicas. Por quê? Porque, gente, o nosso propósito na nossa casa não é dar cestas, é preparar o indivíduo, é formar o cidadão no que se refere a oferecer a ele noções de moral, caráter, dignidade e etc. Mas se nós não tivermos uma isca, ele não vai lá para assistir essas palestras e esses cursos. Então nós precisamos profissionalizar, né, orientar, preparar essas pessoas que já estão viciadas em ganhar coisas para poder ouvir. Você sabia que quando Jesus fazia suas palestras, ele muitas vezes multiplicou o pão e o peixe, não foi só uma, foi várias? Por quê? Porque as pessoas iam para comer e ficavam para assistir as palestras. Tem até uma passagem muito interessante no livro Boa Nova, em que Pedro chega para Jesus e diz: mestre, muita gente veio de fora, está com fome e precisa comer. Tem como o senhor já multiplicar o pão e o peixe logo para esse povo comer? E Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, se eu fizer isso, eles vão embora e não vão ficar. Pedro disse: não, mestre, eles estão por causa da sua palestra que é maravilhosa. E Jesus disse: não, mas se eu der, eles não vão ficar, Pedro, eles vão embora. E aí o Pedro insistiu tanto que Jesus disse: tá bom, Pedro, então você vai ver. E ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e o povo foi comendo, comendo e saindo, comendo e saindo, comendo e saindo. No final não sobrou ninguém, só Jesus e Pedro. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: não falei, Pedro? Então Jesus não veio aqui para multiplicar pão e peixe, gente, para dar de comer à humanidade. Jesus veio trazer outro alimento, é o alimento da alma. Ele veio trazer um evangelho que nos restaura, que nos salva, que nos liberta da nossa preguiça, do nosso egoísmo, de tudo isso. E não dar peixes e pão. Mas por que ele multiplicou pão, peixe, até vinho numa festa? Para servir como iscas e atrair a multidão. Então, gente, a reflexão que temos que fazer hoje é exatamente essa, de como lidarmos com esses criminosos, inclusive com os nossos políticos, que roubam e que matam centenas de pessoas sem perceberem, sem enxergarem o mal que estão fazendo. Porque quando um paciente desse tem um AVC e fica em cima de uma cama por 5, 10 anos, o prefeito não toma nem conhecimento, nem sabe que foi por causa da falta do medicamento no postinho que ele ficou assim. E ele só fala assim: um medicamentozinho desse a mais ou a menos, isso é baratinho, ele compra na farmácia. Mas às vezes esse pobre, ele já está viciado em receber e ele só vai tomar se ele receber de graça. Então, viciado como é, ele não recebendo, ele vai ser lesado e mutilado. E nós teremos as culpas inseridas em vários contextos aí, tá certo? Então, nós temos que parar para pensar como fazer com esses políticos ladrões, com esses assaltantes, com a violência que está cada vez maior. Nós devemos orar por eles, ter compaixão desses políticos, porque eles são os verdadeiros desgraçados da sociedade, porque eles não têm noção do quanto eles vão ter que pagar. Só para você ter uma ideia, um deputado, por exemplo, que consegue uma verba para fazer um asfalto, vamos citar um exemplo, um asfalto de Cuiabá a Poconé, faz de conta que não tem asfalto. Aí ele consegue uma verba. Nessa verba, ele inclui o valor total para fazer esse asfalto com acostamento. Aí ele fala: quer saber de uma coisa? Contrata uma empreiteira que é amigo e fala: olha, eu não vou fazer o acostamento, faz só o asfalto normal, porque ele já não tem nem asfalto, já está bom demais, né? Então faz o asfalto daqui a Poconé, tá certo? E a verba que seria para o acostamento, ele desvia esse dinheiro para comprar gado para a sua fazenda. E aí ele
todo acidente que acontecer nessa estrada, por falta de acostamento, vai para a conta de quem? Do deputado. Muitas vezes ele já até morreu, tem 30 anos e os acidentes que estão acontecendo estão indo para a poupança dele, para a contabilidade dele. Ele é responsável por todas essas mortes que ocorrerem nesta estrada por causa desse asfalto mal feito. Os buracos que acontecerem, as tragédias, todas em função do desvio do dinheiro, ele vai ter que pagar alto valor. A gente não tem ideia na lei de causa e efeito o que ele vai ter que pagar. Então, essas pessoas são dignas de quê? De piedade, são dignas de pena. São os verdadeiros marginais da nossa sociedade. E como lidar com eles? Lutar para que eles sejam mais honestos, vigiá-los, auxiliar, orando por eles e se colocando muitas vezes no lugar deles, porque nós conhecemos muitos críticos terríveis em relação a políticos e que se tornam líderes de outros partidos que, quando entram lá, roubam mais do que o que estava, fazem pior do que o outro. Então é fácil criticar alguém, mas vá no lugar e faça realmente alguma coisa diferente. Então, gente, nós temos que ter compaixão, temos que ter caridade, como coloca o Evangelho, para com essas pessoas. Nós temos que auxiliar os nossos governantes, e indicando a eles aonde eles devem agir, como agir, exigindo que não falte o medicamento lá no postinho. Antes que acabe, a gente já toma a iniciativa, quem trabalha, de ir lá e reivindicar: olha, não podemos ficar sem medicamento, vamos chamar a imprensa. Aí que entra a imprensa, vamos chamar a televisão para denunciar. Nós não podemos deixar que os hipertensos, os diabéticos e os outros fiquem sem medicamentos, né? Então, aí nós vamos auxiliar, agindo esses companheiros, e não apenas criticando, e não apenas os chamando de ladrões, e muitas vezes até os marginalizando, como marginalizamos os negros, os pobres e os necessitados, né? Então, fica esse alerta para nós, que é de fundamental importância. E nós fizemos aqui um apelo ao criminoso, que na verdade nós estamos fazendo a nós mesmos, né? Que de alguma maneira cometemos crimes todos os dias. Você sabia que quando nós não estamos trabalhando, uma coisa é nós não estarmos trabalhando porque não tem emprego, outra coisa é porque nós somos preguiçosos e estamos sugando e parasitando o papai, a mamãe, o tio, a tia, os próprios governantes. Então, nós, quando deixamos de trabalhar, nós estamos cometendo um crime contra a natureza, porque a lei de trabalho é uma lei natural. As abelhas trabalham, as formigas trabalham, as plantinhas trabalham de noite, buscando no fundo do solo a seiva bruta para transformar no alimento para nós. As aves trabalham, tudo trabalha na natureza. Quem não trabalha está cometendo um crime diante da vida. Preste bem atenção nisso. Ou é um bebê, psicologicamente falando, ou é um bebê que ainda necessita de mamadeira na boquinha, né? De leitinho, e esse não é o caso muitas vezes. Então, quando nós deixamos de trabalhar, nós estamos cometendo crime. Sabia disso? Aí a gente começa a ter noção da extensão da quantidade de criminosos. Então, temos que oferecer aos nossos criminosos dignidade, trabalho. É a oportunidade de buscarmos, de alguma maneira, né, trabalharmos e lutarmos. Então, eu quero fazer, na minha última fala, um apelo a todos nós criminosos. Acreditemos no bem, lutemos para não sermos quem somos, que busquemos compreender que Jesus, na sua bondade e misericórdia, Ele disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Todos nós somos doentes, mas não podemos ceder à tentação que existe dentro de nós. Fazemos um apelo aos nossos criminosos, de um modo geral, que nós possamos buscar Jesus, porque Ele acredita em nós, e nós todos na terra somos presidiários.
presos no corpo, sem condições de sairmos dele antes do momento certo. Então nós precisamos lutar todos os dias com a nossa reforma íntima, na tentativa de sermos mais dignos, de olharmos no espelho sem sentir vergonha de nós mesmos. Vamos, hoje é o dia da sua mudança. Hoje nós vamos mudar e é assim que nós queremos deixar esse pensamento otimista de que nós, apesar de criminosos, um dia deixaremos essa cadeia chamada Terra e iremos para planos superiores onde não há tanta dor, tanta miséria e tanto sofrimento. Muito obrigado, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Então, gente, vamos agora às perguntas sobre o nosso tema de hoje. Márcio, meu nome é Kathleen. Eu tenho uma pergunta a fazer. Quando um adulto comete um crime e a criança comete o mesmo crime, quem é mais condenável? A criança ou o adulto? Bom, gente, essa pergunta da Kathleen, ela é profunda, né? Que o adulto é o exemplo, né? Mas quando essa criança, entre aspas, comete esse crime, ela é responsável também, porque ela teve a sua liberdade de aprender ou não com aquele adulto. Você sabe que todos os defeitos que meu pai tinha, eu sentia uma tristeza imensa e dizia para mim mesmo: eu quero ser tudo, menos isso que o meu pai é nesse aspecto. Então, as lições de negativismo dele, para mim, foi positivo, né? Então, não é o caso do meu, mas eu conheci filhos que viam os pais batendo nas mães e eles diziam: nunca eu quero tocar numa mulher, porque ver minha mãe sofrer daquele jeito, fazer outra mulher sofrer como meu pai fazia minha mãe, isso eu não quero nunca, jamais. Então, às vezes, até esse ato negativo pode se transformar em algo positivo. Depende desta criança, da maneira com que ela trabalha esse exemplo, tá certo? Então, eu acredito que o exemplo é fundamental, mas as nossas crianças, elas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, porque pelo que eu lembro, quando eu tinha 9, 10 anos, eu já tinha quase a mesma mentalidade que eu tenho agora, só para você ter uma ideia. Eu não sei se eu nasci velho, mas eu já tinha consciência dos meus erros, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o indivíduo que comete um crime independente da idade, se eu não me engano, a maior idade lá é 14 anos para crime, né? Aqui no Brasil é 18, não sei como, né? Então, nós temos que repensar, talvez, essa questão, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos a partir da adolescência, no mínimo. Então, a criança, ela precisa de ter valores e ter exemplos indiscutíveis, mas aí existe uma culpa dupla, tanto no adulto quanto na criança. Óbvio que no adulto é muito maior, porque quanto maior o grau de maturidade, maior a responsabilidade. Então, a dele é maior, indiscutível, mas a criança tem a sua parcela de culpa, porque ela já pode fazer a sua escolha, não é? O que eu gostaria de perguntar hoje para o Dr. Márcio é: quando vemos crimes que ocorrem em outras famílias, parece mais fácil de perdoar, mas e quando esses crimes acontecem na nossa família, com nossa mãe ou nosso pai, e conhecemos o criminoso, como fazemos para perdoar esse crime e essa pessoa? Natasha, a sua pergunta é maravilhosa, porque falar de crime, não é? Quando nós não somos violentados é fácil, mas quando a dor chega até nós, quando a violência chega até nós, é bem mais difícil falar de caridade para com os criminosos. O que nós devemos entender? É que olhar os atos dos outros como atos de pessoas que estão doentes de alguma maneira. Olhar o criminoso como um doente é muito importante, porque ninguém mata se não estiver fora do seu estado normal de lucidez e consciência. Então, o criminoso, no fundo, é um doente
que necessita realmente de ser, de termos compaixão para com ele, porque na lei de causa e efeito, todo aquele que com ferro fere, com ferro serás feridos. Ou seja, ele vai receber toda a violência que ele ocasionou. Logo, ele é um coitado, a vítima pagou o seu erro, porque Jesus disse, bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus, porque Jesus sabia que aquele que estava sofrendo, estava pagando sua conta anterior, e quem está praticando é que é o maior coitado e o desgraçado da história. Então, se nós olharmos dessa maneira, a gente vai conseguir compreender que muitas vezes o assassino, o bandido que nos fere e que tira a vida de seres que amamos, na verdade, eles foram instrumentos utilizados pela justiça divina, pela lei de causa e efeito, para repararmos um erro nosso do passado. Por isso que, se nós olharmos dentro dessa ótica, nós não vamos sentir ódio e não vamos nem ter que perdoar, porque nós vamos compreender que Deus utilizou a sua energia negativa para corrigir a nossa. Então, na verdade, ele vai ter que reparar, porque quando Jesus disse o mal é necessário, mas ai por quem ele venha, ele estava falando exatamente isso. Tipo assim, nem a sua violência Deus desperdiça, porque ele aproveita essa violência sua para canalizar e corrigir alguém que foi violento e que agora precisaria colher o fruto da sua violência e pagar a sua dívida. Por isso, bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Por isso, as bem-aventuranças, que Jesus veio nos trazer. Não é que Jesus era masoquista e queria nos ver sofrendo, não. É porque ele sabia que quem sofre, paga. Então, quando a gente olha dessa ótica, tá certo? A gente vai compreender que, na verdade, o assassino, é apenas um ser que foi um instrumento para que a justiça tenha sido feita no passado. Nós tivemos um caso muito interessante que eu quero contar para vocês. Uma jovem estava com a sua família, eu falo uma jovem porque ela tinha, na época, 27 anos, ela tinha 3 filhos, estava com o esposo almoçando, quando escutou um barulho lá fora, e eles saíram na área, no alpendre, para olhar, isso lá em Porto Velho, saíram no alpendre para olhar o que estava acontecendo, quando ela recebe um tiro no peito e cai morta diante de toda a família ali. Foi uma bala perdida, uma discussão que havia no bar, e ela quando foi olhar para aquela discussão, é uma distância longa, mas a bala veio de lá e acertou. Então foi uma verdadeira tragédia, foi um sofrimento muito grande, Mas essa moça depois, através de uma psicografia, uma mensagem mediúnica, ela mandou uma mensagem dizendo que ela, em vidas passadas, era o rapaz do bar que discutia com o outro e foi atirar e sem querer matou uma mãe de família que estava a uma certa distância. Então, na verdade, aquela bala não foi perdida, ela encontrou a pessoa certa e ali houve um resgate. Então, ela disse que aquele ser que atirou ali, sem perceber, fez ela pagar uma conta e uma dívida que ela tinha com a sua consciência e com a lei divina há muitos anos. Então, não existe acaso. Quando nós olhamos dessa ótica, nós vamos perceber que os maus são instrumentos para a purificação daqueles que buscam se tornar melhor e o bem. Então, dentro dessa visão, é mais fácil nós compreendermos e perdoarmos essas pessoas, porque, na verdade, elas são apenas instrumentos do nosso resgate, da dor que nós necessitaríamos passar, porque nenhum inocente sofre na terra, a não ser que nós não acreditamos na justiça divina. Aí nós vamos atribuir realmente a culpa a esses seres. Na verdade, são instrumentos utilizados. Meu nome é Sebastião Siqueira. Eu gostaria de perguntar ao Márcio Monteiro como proceder no momento em que observarmos que uma pessoa afeita a prática do mal, que pratica violência para com as outras pessoas, elas estiver em situação iminente de perigo. Devemos expor a nossa vida para salvar essa pessoa? Pergunta bonita, né, Sebastião? Que atitude de altruísmo. Um ser humano que estiver em perigo, seja ele um bandido, um assassino, um
um religioso, um santo, o nosso dever é auxiliá-lo. E que se tiver que colocar nossa vida em risco para auxiliá-lo, nós devemos fazê-lo. E foi isso que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos, buscar sempre auxiliar aqueles que necessitavam, independente da situação deles. Na condição de médico, eu nunca deixei de atender nenhum paciente e nunca fiquei preocupado com a sua conduta na hora de medicá-lo, na hora de cuidar dele, porque todo ser humano é digno de amparo, de socorro, de misericórdia, seja quem for. Então, todo ser humano é nosso irmão, é parte de nós. Como não auxiliar um ser necessitado? Por medo, por risco de vida. Então, mesmo quando corremos risco de vida, nós devemos tentar salvar o irmão que necessita desse amparo. Quando você expõe sua vida para salvar uma outra vida, seja ela de quem quer que seja, nós estamos tendo uma atitude de altruísmo, de heroísmo, de dignidade, que é o que nós precisamos na nossa sociedade. Então, a sua pergunta, Sebastião, é maravilhosa, porque nos faz refletir que o bandido, por pior que ele seja, ele necessita do nosso amparo, do nosso carinho, do nosso respeito, principalmente, porque todos nós somos doentes em alguma situação. Gente, tudo que nós falamos está respaldado nos livros. Vamos ver os livros que falam sobre esse assunto. Ação e Reação, um livro maravilhoso de André Luiz que nós já estudamos página a página. Vale a pena você ler este livro, mostrando realmente o que nós colhemos e o que nós plantamos ao longo dos milênios. Maravilhosa, uma obra psicografada por Chico Xavier. É um livro extraordinário, você não pode deixar de ler. Temos ali também Esculpindo o Próprio Destino, um livro maravilhoso, gente, que vale a pena nós lermos. Ele conta ali a história de um político. Então, quem quer ser político tem que ler esse livro antes, Esculpindo o Próprio Destino. Nós vamos ver como o deputado é recebido no plano espiritual, como ele fica do outro lado, com as situações que ele aprontou aqui, com as corrupções que ele entrou, com as artimanhas, com todas aquelas maracutaias que ele armou. Aonde está a origem dessas armações? Como vai ser do outro lado da vida? Olha, é assustador. Se você ler, eu não sei se você vai querer se candidatar, mas leia, porque nós precisamos ter noção do que acontece do outro lado da vida para aqueles que buscam caminhos que não são dignos e corretos. Não que todos os deputados sejam assim. Nós temos deputados e políticos honestos, gente, e dignos e verdadeiros heróis, porque além de heróis, por serem honestos e trabalhadores, ainda se passam como ladrões para a sociedade. Mas cuidado no julgamento, porque nós podemos estar no lugar deles quando menos esperamos. Livro Libertação, gente. Esse livro é extraordinário, André Luiz. Estudamos página a página, obra psicografada pelo Chico Xavier. Vale a pena a gente ler esse livro também. Outro livro maravilhoso é o Livro dos Espíritos. E lá fala qual deve ser a nossa conduta diante dos criminosos, diante dos violentos, seguindo exatamente os parâmetros de Jesus. Vale a pena, é um livro que a gente tem que estudar pergunta a pergunta. Gente, nós queremos lembrar que nós estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, todos os nossos programas estão lá gravados no YouTube, você pode assisti-los, Pode voltar, entrar no YouTube, colocar Associação Espírita Vantuíra de Freitas, que vai estar lá os nossos vídeos. E nós temos também um programa no Instagram e no Face.
todos os dias nós temos programa no Instagram e no Face. Temos o culto do Evangelho, que vai aparecer para vocês aí, né? A relação dos horários, que nós temos essa nossa programação do que está acontecendo, tá certo? Então nós temos ali, né, os novos horários do culto do Evangelho no Lar, que nós estamos fazendo todos os dias, pode observar. Segunda, quinta e sexta é às 22 horas e no domingo às 21 horas, tá certo? Sendo que terça, quarta e sábado nós estamos com as atividades do Vantuil no horário, né, das 20 às 21 horas, tá certo? Então ali está, terça-feira, né, nós temos das 19h30, na segunda-feira às 19h30 é a nossa programação, né? Na terça-feira nós temos às 19h45, na quarta também às 19h45 é a nossa programação, que você pode entrar no Instagram ou no Face e você vai encontrar, tá certo? Então esses são os nossos programas nas redes sociais que você pode estar conosco mais frequentemente. Em relação nós temos a nossa ação entre amigos, que é o carro, né? Esse carro é um Onix 0 km 2020, tá? Excelente, completo, que nós vamos estar entregando dia 12 de dezembro. Com apenas R$20 você pode ganhar esse carro. A quantidade de números não é grande, é um número limitado, porque é uma ação entre amigos, e a chance de você ganhar é muito maior do que qualquer outro tipo de rifa ou ação que você busque nesse sentido. E você, não ganhando, você está ganhando mais, porque você está colaborando com uma obra social séria, que se preocupa com o social e que investe principalmente na formação moral cristã e em relação à formação do caráter do homem de bem. Então, vale a pena você estar colaborando conosco. Com apenas R$20 você liga e pelo telefone você pode comprar o seu ingresso, a sua ação, que vai colaborar e vai ser sorteado no dia 12, lá no Vantuírio Freitas, retirado de dentro de uma urna que a gente coloca, a gente retira ali o papel, o seu número sorteado, tá certo, gente? Então, colabore conosco. Ou torne-se um sócio contribuinte. Colaborando com apenas R$10 mensais, você pode estar ajudando uma obra que está mudando a realidade da nossa periferia em Mato Grosso. Fundamos mais um posto de assistência no Planalto, graças a Deus, com a professora, né, que está lá fazendo um trabalho maravilhoso e com toda uma equipe, né, já no Planalto e expandindo as obras, né, do trabalho do bem. Então, colabore conosco, participe e torne-se um sócio contribuinte. Vá visitar e se torne um trabalhador. Você vai ver que a sua depressão, a sua vida vai melhorar como um todo. É dando que se recebe. Fazer o bem faz bem, né? Então vale a pena, gente. Esses são os avisos e se você puder se tornar um patrocinador do nosso programa, nós estamos à procura de patrocinadores para manter o nosso programa no ar. Então colabore conosco. Nós temos despesa de edição, despesas, então contamos com a sua ajuda, com a sua participação. Tá certo? Muito obrigado. Gente, olha esse vídeo que maravilhoso, onde vamos estar em fevereiro do ano que vem. Caridade. Uma palavra tão simples que significa tanto para nós. Afinal, o que é caridade para você? Para nós, é levar luz ao lar da Dona Mariana através da caravana Jesus no Lar. É proporcionar leituras edificantes ao Senhor José com a campanha de esclarecimento Chico Xavier. É levar mensagens de esclarecimento e consolo para Maria através da campanha de fraternidade Alta de Souza. É plantar uma sementinha de amor nos corações da Júlia e do Mateus através da evangelização infantil e da mocidade. Enfim, é espalhar o amor através das mais diversas atividades, campanhas, caravanas e oficinas. Em 2021, temos um encontro marcado para estudar, trabalhar, cantar, brincar, sorrir e nos emocionar em Alta Floresta, Mato Grosso, Araguaína, Tocantins, Belo Horizonte, Minas Gerais, Macapá, Amapá e Urandi, Bahia. Vamos juntos continuar levando os ensinamentos de Jesus a todos os cantos do Brasil e do mundo,
A nossa jornada começa agora. Concafras 2021. Fora da caridade não há salvação. Inscrições abertas. Gente, na verdade, a nossa próxima Concafras ela vai ser online, ela vai ser via internet, tá certo? Mas vai ocorrer na data certa que deveria, no período de fevereiro, tá certo? Na mesma data que estava marcada, porque o carnaval no Brasil vai mudar totalmente, cada estado vai ter o seu período, né? Parece que Rio de Janeiro vai ser em junho, julho, então vai haver uma mudança, mas a nossa Concafras não vai mudar, vai permanecer nos dias que estavam, porém ela vai ser online, nós não vamos ter condição de fazê-la com a presença física, ainda em função da pandemia. Mas nós vamos ter, em 2021, então, ela vai ser online, 22 vai ser em Rio Verde, né? E 23 vai ser em Alta Floresta. Então, nós temos aí esse período para prepararmos, para fazermos um grande evento, né? Com uma multidão conhecendo a cidade de Alta Floresta. Então, você que mora em Alta Floresta, você que participa e conhece o movimento Concafras, vamos nos programar com antecedência para não faltarmos a esse evento de luz que é a Concafras. Gente, recadinhos do WhatsApp. Queremos que você mande a sua mensagem. Você que está nos assistindo, lá, ali está o telefone agora, né? Aí no vídeo você pode dar uma ligadinha para nós e dizer, olha, eu estou gostando, eu não estou gostando, fazer a sua crítica, a sua observação, tá certo? Manda aí um sinalzinho para nós, um dedinho assim, já é muita coisa. E nós queremos aqui agradecer a Eliane da Silva, de Rondonópolis, olha que bacana, que ela está sempre assistindo o nosso programa, né? E que está nos parabenizando, né? Pelo programa e que gostaria que abordássemos o tema que a espiritualidade diz sobre amor de mãe que não recebo como gostaria. Amor de mãe, olha que interessante, né? Vamos falar sobre amor de mãe aí, uma hora nós vamos falar sim para você, Eliane, sobre esse assunto, tá? Nair Milani, de Cuiabá também, né? Que assiste todos os domingos o nosso programa, está sempre ali. A Kelly Aparecida, também aqui de Cuiabá, né? E que elogia o nosso programa e que está sempre conosco. Arlene Vani, também de Rondonópolis, né? Que assiste todos os domingos e manda um abraço para todos nós aqui, né? E para o neto Gabriel, a dona Arlane. Dona Arlane, um abraço para a senhora, obrigado pela sua audiência, tá certo? Com certeza o seu neto Gabriel é o que está nos bastidores aqui, nos auxiliando bastante, junto com toda uma equipe maravilhosa. Então, gente, nosso abraço a todos vocês, obrigado pelos recados, né, e por tudo que mandaram. O nosso programa Viver Vale a Pena, tiveram 21 mensagens e eu mando um abraço para todos vocês, que o nosso tempo é escasso, não vamos conseguir falar sobre cada uma, mas um abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigado. Gente, o nosso próximo tema vai ser sobre síndrome de Down. Ainda não falamos, né? Já falamos sobre autismo, sobre outras síndromes, mas não falamos sobre síndrome de Down. Qual a origem? O porquê da síndrome de Down? E o que os pais têm com isso, né? Os vizinhos, os amigos e toda a equipe que trabalha com os pacientes com síndrome de Down e outras doenças, né? Síndromes neurológicas que não são nem consideradas doenças. Nós vamos estar abordando esse assunto no próximo programa, não perca. Gente, vamos à música que eleva. Busquemos ouvir essa música meditando na letra, na melodia, porque a música é uma forma de oração, de conexão nossa com o plano superior. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossa
nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra ser rebelde e aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Estamos chegando em mais um final do programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer pela audiência, por estarmos juntos. E agora nós vamos fluidificar as nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessas águas o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais, a força, a coragem, o ânimo para não desistirmos de nós mesmos. Que a Tua luz, Jesus, possa colocar nessa água não só o remédio que cura o nosso corpo, mas a nossa alma. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz